Boa noite para o pessoal de casa, agora o NTV News. Criança de 10 anos morre após queda de portão de empresa. Mulher é assassinada a tiro no Coração Eucarístico. E no NTV News Day de hoje você vai ver também. Idoso é resgatado após capotamento de veículo no centro de Patos de Minas. Motociclista fica ferida após veículo avançar parada obrigatória. Grupo de escoteiros volta às atividades e abre inscrições para novos membros. Comunidade Santa Teresa promove evento para a construção de igreja. Os riscos causados pelos buracos nas rodovias que cortam a região. Chuva forte provoca diversos estragos em Patos de Minas. Cansado de esperar por providências, morador de Areado descarrega entulhos na porta da prefeitura. Moradores de Bom Sucesso reclamam de estradas precárias, falta de limpeza e descaso. O UFO prepara a mudança para deixar o prédio do Palácio dos Cristais. E com caso de raiva confirmado em Equino, Vigilância em Saúde realiza bloqueio vacinal. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. Neste domingo, uma mulher foi baleada e morta no bairro Coração Eucarístico. 2 suspeitos do crime já foram identificados. Era noite de domingo. Rua Maria Pereira da Silva com Rua Professor Zilma dos Seis Xavier, bairro Coração Eucarístico. Um tiro fatal tirou a vida de Georgia Stephanie de Oliveira Souza, de 23 anos. 2 homens são suspeitos de atirar contra Georgia e seu namorado. A participação de 2 suspeitos, nesse homicídio, que utilizando-se aí de uma motocicleta, se aproximaram dessa vítima que estava em via pública e efetuaram os disparos em direção a essa vítima e também ao namorado dela. Possuímos aí a qualificação de 2 suspeitos e estamos aí no trabalho agora de localizá-los para a gente confirmar aí se realmente são os autores ou não. De acordo com as informações, o alvo seria o namorado da jovem. A informação inicial é que seria o namorado, seria o alvo. É uma pessoa que é conhecida aí no meio policial pelo envolvimento em práticas criminosas, possui condenação. Até recentemente ele tinha inclusive um mandado de prisão aí em seu desfavor, mas que foi revogado. Então, em princípio, aí se trataria do alvo, E essa namorada estaria junto nesse momento. A motivação do crime seria por outros homicídios praticados. Princípio identificados, A motivação também nós estamos aí numa apuração preliminar, mas seria em virtude de outros homicídios já acontecidos entre esses grupos aí e essa seria a motivação, uma vingança aí por um outro homicídio. Então a polícia tem trabalhado nesse sentido de tentar identificar, tentar localizar, na verdade, esses autores aí e a arma que foi utilizada para dar uma resposta, para essa vítima. E a Polícia Civil investiga as motivações para o ataque violento e apura a participação dos envolvidos neste crime. Um único tiro tirou a vida da jovem Georgia Stephanie de Oliveira Souza, de 23 anos. Ela foi morta na Rua Maria Pereira da Silva com a Rua Professora Zilma dos Seis Xavier, bairro Coração Eucarístico. Nas imagens que impressionam, familiares que acompanharam de perto o trabalho da polícia e perícia, ainda sem acreditar no que havia acontecido. A perícia da Polícia Civil foi até o local juntamente com a equipe da Delegacia de Homicídios, bem como a Polícia Militar já se encontrava no local. Nós começamos a fazer as buscas sobre circunstâncias e também sobre eventuais testemunhas, o que já gera uma possibilidade de nós termos aí uma autoria definida com pelo menos 2 pessoas que fizeram esse crime. De acordo com as informações, Georgia e o namorado desciam essa rua, quando 2 pessoas se aproximaram deles e efetuaram diversos disparos. Georgia faleceu no local. O namorado dela também chegou a ser atingido por disparo de arma de fogo. Nós temos essa informação no local e a vítima fatal, ela estava caminhando com o seu namorado e nesse momento passou essa motocicleta com essas 2 pessoas e essas pessoas efetuaram diversos disparos. Alguns disparos acertaram a vítima fatal e a outra vítima, que era o namorado, também foi alvejado próximo à panturrilha ou um pouco mais acima. Mas nós já temos aí que 2 pessoas participaram desse homicídio consumado e uma tentativa de homicídio também, são 2 crimes graves e a Polícia Civil desenvolve agora esse trabalho de investigação para que possa chegar
a conclusão da autoria. Nós temos certeza, através das informações que já foram coletadas, com as que ainda serão coletadas, nós teremos rapidamente o nome e a qualificação total desses indivíduos que cometeram essa atrocidade. No final da manhã desta segunda-feira, um motorista precisou ser resgatado após o capotamento de um veículo na região central de Patos de Minas. O idoso seguia pela Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas, quando na esquina com a rua Farnese Maciel, acabou tendo que desviar de outro veículo. Foi aí que ele acabou batendo nessa picape e depois capotou. O idoso foi resgatado pelo SAMU com dores no punho. No outro veículo que estava estacionado, havia uma mulher e 2 crianças que não sofreram nenhum arranhão. A polícia foi até o local para registrar um boletim de ocorrência. Os carros estavam regulares e foram liberados para seus donos. A condutora de uma motocicleta ficou ferida durante acidente na tarde desta segunda-feira, no trecho que fica entre os bairros Barreiro e Nossa Senhora de Fátima. Testemunhas disseram que a motociclista seguia sentido ao bairro Barreiro pela rua Tomás de Aquino, quando bateu contra um veículo que teria avançado a sinalização de parada. A motorista do carro passou a parada obrigatória, com um minutinho de atenção dela, de falta de atenção, e veio, como se diz, a mulher da moto veio colidir com ela. O local é de grande movimentação e outras colisões já foram registradas. Além disso, chovia forte no momento do acidente, o que pode ter colaborado para o descuido que resultou na batida. Estava chovendo muito, estava bem movimentado também a rua. Aqui é bem complicado, aqui quase toda semana é um acidente, um tombo de moto. É muito movimentado mesmo, principalmente nos finais de tarde. Os socorristas do SAMU realizaram os procedimentos de imobilização da vítima e a encaminharam ao atendimento médico, com ferimentos pelo corpo, além de suspeita de fratura no braço. Um menino de 10 anos de idade morreu na manhã de hoje após o portão de uma empresa cair sobre ele. Olha, esse fato lamentável aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira, aqui na rua Romeu Gonçalves de Araújo. De acordo com as informações, era nas primeiras horas do dia, quando o pequeno Nicolas Gabriel de Lima Moraes, de 10 anos, estava saindo para ir para a escola, junto com a irmã de 13 anos. Era o primeiro dia de aula deles, no retorno às aulas deste ano. E aí eles estavam saindo, estudam a poucas quadras aqui, uma escola a poucas quadras aqui do bairro, e eles moram nesta empresa, né? Uma empresa de concreto, argamassa e perfurações, muito conhecida aqui em Patos de Minas. E aí eles estavam saindo. Esse portão, que é eletrônico, ele tentou ser aberto pelas 2 crianças de maneira manual, né? Foi tirado a função automática, eletrônica, né? E aí foi tentado a forma manual. Os 2, a criança de 13 anos, a irmã, e o pequeno Nicolas de 10 anos, eles tentavam abrir esse portão quando ele acabou saindo dos trilhos e caiu em cima da criança. O socorro do SAMU foi acionado ao comparecer até o local, mas chegando aqui, eles verificaram que, infelizmente, o garoto ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte é um TCE, um traumatismo craniano encefálico, né? O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, aonde vão ser feitos os exames que agora comprovaram, né, a causa da morte, que é um TCE. Toda situação muito lamentável, e aqui os nossos pêsames, as nossas condolências a todos os familiares, funcionários da empresa que estão abalados com toda essa situação. Uma criança de 10 anos que tinha a vida toda pela frente. A irmã de 13 anos, ela nada sofreu, graças a Deus, com toda essa situação, não precisou ser hospitalizada, apesar de todo o susto. Depois do intervalo, a comunidade Santa Teresa promove evento para a construção de igreja. O grupo de escoteiros volta às atividades e abre inscrições para novos membros. O grupo de escoteiros São Francisco de Patos de Minas está com inscrições abertas. O grupo de escoteiros foi fundado há 16 anos em Patos de Minas. O grupo escoteiro, o movimento escoteiro em si, ele é um movimento educacional, né, onde a gente trabalha com crianças, com jovens, com adultos, com o objetivo de tornar esses jovens, essas crianças autônomas, independentes, participativas, dentro de uma sociedade. Enfim, fazer com que ele seja um cidadão melhor, né? Fazer valer o seu papel social na nossa cidade.
Esse é o principal objetivo do movimento escoteiro. Sempre com brincadeiras, com visita ao ar livre, com acampamentos, com atividades cheias de adrenalina, mas sempre levando o jovem a seu crescimento pessoal, social e espiritual também. A gente não pode deixar de falar isso. Com a volta das atividades, a chefiana diz que há uma programação repleta, preparada para os integrantes. Quem realmente gosta do movimento, que eu falo que o movimento escoteiro é uma filosofia de vida. A gente vai incorporar esse método escoteiro para a nossa vida. Então, as expectativas são as melhores. A gente já tem um calendário pré-pronto, onde temos diversas viagens, acampamentos, visitas, né, atividades em sede. Então, a gente já está assim, com uma esperança de que o ano seja tudo de bom, que dê tudo certo nas nossas atividades. E que as crianças, os jovens, saiam daqui cheios de conhecimento, cheio de aprendizado e que retornem para os seus lares, para seus meios, para suas escolas, pessoas diferentes a cada dia. Os integrantes são divididos em grupos, separados por faixas etárias. O nosso grupo, né, como movimento, ele é dividido por faixas etárias. Então, de 6 anos até 10 anos, a gente chama de lobinhos. De 11 anos até 14 anos são os escoteiros. De 15 anos até 17 anos são os sêniors. E de 18 anos até 21 são os pioneiros. E o adulto, a partir de 21 anos, ele se torna chefe. Luiz Antônio, de apenas 14 anos, já é integrante há 7 anos e possui vários distintivos. Considerando que eu tenho bastante essa especialidade, eu considero que eu aprendi muita coisa aqui, mas tenho certeza que ainda tem muito mais coisa para aprender, até porque eu tô só no meio das progressões ainda. Bacana. Desses distintivos, qual deles que você tem uma história que você acha mais bacana para contar aqui pra gente? Deixa eu conferir aqui nele. A história mais bacana que eu tenho para contar, eu consideraria que é o de primeiros socorros, que a gente foi no Corpo de Bombeiro de Patos de Minas e aprendeu um monte com os bombeiros e socorristas lá. Inclusive, eu sei salvar alguém que estiver engasgando e sei fazer CPR. A criançada que faz parte do grupo Lobinhos ficam bem animadas. Letícia, de 10 anos, adorou acampar. A gente foi perto das chácaras Pôr do Sol e lá tinha um monte de animais, principalmente um potrinho muito fofo. Nossa, lá tinha coelho, tinha pavão, tinha um monte de coisa. E, tipo, Deus presenteou a gente a tudo isso, sabe? E eu quero agradecer todos os chefes, semis, lobinhos, escoteiros e pioneiros. Gabriela espera aprender muito. Como acampar, fazer nós, fazer faixas, procurar pessoas, cuidar de animal. As inscrições estão abertas para todas as idades. A gente está com inscrições abertas, desde 6 anos até 100 anos. Se a pessoa quiser, ela vem participar com a gente, né? E pode me procurar pelo meu celular, que é 98416-9712, e também pelas nossas mídias, né? A gente tem Instagram, tem Facebook. Manda uma mensagem, manda um direct lá que a gente responde. Tem sempre alguém responsável por dar essas respostas. E as nossas inscrições vão ficar abertas até março, né? Final de março encerra e a gente reabre essas inscrições só no final do ano de novo. Então, quem nunca ouviu falar e quer conhecer, quem já conhece e tem vontade de participar, vem conhecer, fazer sua inscrição, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. A comunidade de Santa Teresa de Calcutá promove nos dias 11 e 12 de fevereiro um evento para arrecadar fundos que serão utilizados na construção da igreja. No final de semana, o bazar será realizado na comunidade Santa Teresa de Calcutá, no bairro Laranjeiras. Então, no próximo final de semana, né, no sábado e no domingo, nós teremos um bazar aqui na nossa comunidade. Esse bazar é para a gente arrecadar dinheiro para começar a construção da nossa igreja. Nós já temos os lotes, né, mas nós ainda estamos aí na luta para conseguir começar esta construção. Além de roupas, no bazar estará disponível brinquedos, calçados e diversos utensílios.
O bazar está bem variado e muito rico, sabe? Muitas pessoas trouxeram roupas excelentes, até roupas novas nós temos. Sapatos, utensílios domésticos, muitos acessórios, brinquedos. Temos coisas variadas e de muita qualidade. Com certeza, quem vier vai se surpreender e vai gostar muito da qualidade das peças que nós temos. Quem não puder participar e queira ajudar de alguma forma, pode estar doando algo. Nós alugamos este lugar, que funciona aqui no bairro Laranjeiras, na rua Luci Caetano Barão, 256. Convido a todos também para vir participar conosco todos os sábados, às 18 horas, né? Porque como nós pertencemos à Paróquia do Rosário, os padres do Rosário vêm celebrar aqui conosco em todos os sábados. Então as pessoas podem trazer no decorrer da missa ou trazer aqui para a nossa sede, que é uma sede provisória e que tem funcionado assim de forma muito plena. Nós vamos começar a catequese. Então o bairro Laranjeiras tem se mobilizado bastante para que futuramente a nossa construção seja possível. Então pode trazer aqui para Luci Caetano Barão 256. E é exatamente o mesmo lugar em que vai funcionar o bazar na próxima semana. A coordenadora convida os fiéis para participar do terço das crianças. No bazar, eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer a NTV, a todo o apoio, todos os nossos eventos, vocês sempre estão presentes. E nós estamos com um projeto muito bacana aqui na comunidade, que é toda segunda quinta-feira do mês. No caso, vai ser nesta quinta agora, nós temos o terço das crianças. Tem sido muito legal, um momento assim de evangelização ímpar mesmo. Então convido as mamães para trazer as crianças para rezar conosco na quinta-feira agora. Vai ser às 19 horas e é um terço assim muito direcionado às crianças, com toda uma pedagogia direcionada a elas. E eu tenho certeza que Nossa Senhora tem ficado muito feliz com esses momentos. Então tragam também suas crianças na segunda quinta-feira do mês. Convite feito, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Você vai ver que riscos causados pelos buracos nas rodovias que cortam a região continuam. E chuva forte provoca diversos estragos em Patos de Minas. Os riscos para quem transita pelas estradas da região relacionados a buracos continuam exigindo cuidado redobrado. Registros feitos pelo jornalismo da NTV mostram alguns pontos críticos nas rodovias 365 e 354. A maior reclamação dos buracos na rodovia está na BR-365, que liga Patos de Minas às cidades de Patrocínio, Guimarães e Uberlândia. É nesse trecho que os primeiros buracos podem ser registrados. Logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal, as crateras tomam conta da pista. Neste outro ponto, antes da entrada da Estrada da Serrinha, a quantidade de erosões impressiona. Na entrada da comunidade de Santana de Patos, os buracos já tomam todas as entradas. O asfalto é frágil por causa da idade. Na BR-354, que liga Patos de Minas a Presidente Olegário, a situação também é crítica. Neste ponto, apesar dos buracos serem pequenos, eles furam pneus e até podem provocar acidentes. Bastante típica desta época do ano, uma chuva forte provocou estragos na região central de Patos de Minas em vias com grande movimentação. Foram apenas 20 minutos de chuva, mas a força dos ventos e a grande quantidade de água foram suficientes para provocar estragos em diversas vias da cidade. Na rua Ana de Oliveira, na esquina com o beco Alfredo Alves Barcelos, o asfalto estufou e foi arrancado em diversos pontos. Motoristas que conduziam pela via precisaram desviar do obstáculo, invadindo a contramão. Já os condutores de motos se arriscavam passando na beira do meio-fio. Muitos anos elas vêm enfrentando isso aqui. Sempre as primeiras chuvas, essa chuva mais forte, igual a de hoje, rebenta isso aqui tudo. E eles vêm aqui, jogam um asfalto preto por cima, na próxima chuva rebenta do mesmo jeito e só promessa. Não tem, a gente não vê os políticos fazer um projeto para arrumar isso aqui, porque isso aqui é o centro, a cidade todinha passa aqui. Os bairros lá de cima passam aqui, sobe para ir para o centro. E parece que os prefeitos, os nossos políticos, não preocupam com isso. Morador da rua Ana de Oliveira, Odilon Teixeira relata que aguarda providências do poder público há vários anos. Isso aqui fica cheio de barro, cheio de cascalho. O asfalto quebra, igual vocês estão vendo ali. A gente vê de madrugada,
cada batida de carro que cai aí é prejuízo para a população, mas eles não veem isso não. Já fizemos reunião diversas vezes, principalmente na época da prefeita Béia. Ela prometeu para nós que a verba já estava aqui, a verba deve ter voado, né, que até hoje não arrumou nada. Nós vem sempre lidando com essa rua cheia de buracos, cheia de barro. Aqui na Major Jerônimo, no cruzamento com a rua Diocleciano Mundim, uma das principais vias de acesso de Patos de Minas, a chuva provocou grandes estragos e arrancou alguns blocos, que provocou uma cratera. Quem passa aqui pelo local com sentido à rua Padre Caldeira, aos fundos do mercado municipal, precisa desviar e invadir a contramão, o que coloca em risco os motoristas que passam pelo local, além dos pedestres que atravessam aqui por essa via. A rua Diocleciano Mundim termina justamente na rua Ana de Oliveira, local que foi tomado pela enxurrada, como é possível ver nos vídeos compartilhados nas redes sociais. Inconformado com a situação, ao longo dos anos Odilon teve que improvisar, colocando placas nos portões para evitar que a água dos alagamentos invada a sua casa. A gente vai vivendo, vai aprendendo, para a gente não ter a casa cheia de água, cheia de barro. Eu faço essas tampas aqui, a água para não entrar. Já fiz um projeto lá de uma bomba que ela joga, você começa a chegar a água lá, ela joga tudo para fora, para a gente ter um pouco de paz contra a ameaça chuva. A orientação é que os motoristas dirijam com atenção e bastante cuidado para evitar os buracos até que os mesmos sejam asfaltados. Pois é, o IMET publicou alerta sobre chuvas intensas que devem atingir a região entre esta segunda e terça-feira. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Terça-feira deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. O calor continua e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em João Pinheiro, de 22 a 36. São Gotardo, variação de 21 a 31 graus. Em Presidente Olegário, máxima prevista é de 33 graus. E em Lagoa Formosa, mínima de 21 e máxima de 30 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui no News, você vai ver a análise da notícia. Cansado de esperar por providências, morador de Areado descarrega entulhos na porta da prefeitura. Moradores de Bom Sucesso reclamam de estradas precárias, falta de limpeza e descaso. Indignado com queda de muro, morador do distrito de Chumbo levou entulhos até a porta da prefeitura em Patos de Minas. O fato ocorreu na Avenida Zeca Mota, no distrito de Chumbo, popularmente conhecido como Areado. No vídeo registrado pela esposa do morador, que estaria indignado pelo fato da falta de escoamento de água, que teria culminado na queda do muro, ele afirma que iria levar os entulhos até a prefeitura de Patos de Minas em forma de protesto. Horas depois, um outro vídeo mostra o homem descarregando o porta-malas de um carro, deixando os entulhos e explicando a situação a um vigilante. Falcão, tem aqui, eu fiz o pedido aqui muitas vezes, aqui, para poder ir lá e arrumar um bueiro que estava estragado, derrubou o muro, tá derrubando a minha casa, isso aqui é só um protesto, Toninho Curto tá vindo todo mundo aqui, isso aqui eu tô no meu direito, eu não vou agredir ninguém, não vou maltratar ninguém, eu só vou jogar aqui como prometido que eu falei pro Falcão que eu ia fazer, só me dá licença. O mesmo vigilante que estava no local disse que iria acionar a polícia militar, e o homem inclusive chegou a afirmar que iria esperar pelos militares. Porém, quando eles compareceram até a prefeitura municipal para registrar o boletim de ocorrência, o rapaz já havia deixado o local. Para desobstruir a entrada, o entulho foi colocado de lado pelo vigilante. Em contato com a esposa do homem, ela relata que o casal teria avisado a prefeitura sobre a situação do bueiro por diversas vezes e sido ignorados. Quando eu comprei isso aqui, já tinha esse problema aqui com esse bueiro. A gente comprou, fez o muro, fez o pedido para arrumar aqui o bueiro, né? Tentando chegar ali, tá um barro que só nesse terreiro. Aqui era o muro, né? Aqui a base do muro. E ali, ó, tá vendo que lá, na rua, lá tem um buraco. Lá é o bueiro. Aí esse bueiro tá destampado aqui, ó. Foi o que fez, aconteceu. Lá naquela caixa lá, manilha, não sei como é que chama, a água lá de cima da praça vem pra essa manilha. E essa manilha aí joga tudo pra cá. Foi aonde o muro não resistiu. Aí ele caiu essa parte aqui todinho.
Ela conta que a base da casa está comprometida e que eles terão dificuldades financeiras em reformar o imóvel. Entretanto, o marido dela quer o respaldo da prefeitura antes de iniciarem qualquer obra. Pois é, a prefeitura informou que o problema é antigo, que envolve a execução da nova rede para captar a água da chuva. O texto diz que já foi verificada a necessidade de construir uma rede de drenagem de aproximadamente 100 metros de comprimento. Porém, é preciso realizar estudo de vazão. Ainda segundo o município, antes de a obra ser executada, é preciso considerar 2 pontos críticos, que é a questão ambiental e a dos terrenos particulares. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia nesta segunda-feira comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu acho que é bom a gente estar aqui para poder cortar os T's e pingar os I's. Né? Saber de quem é o direito e de quem é a obrigação. Tudo isso que a prefeitura respondeu nessa nota é assunto da prefeitura. É problema da prefeitura. É problema que a prefeitura tem que solucionar. Como o problema da casa desse moço aí, que foi invadida por água ou foi estragado, o muro foi derrubado pela enxurrada, que foi provocada por esse bueiro mal colocado, entupido, seja lá de que jeito for, mas o bueiro é responsabilidade da prefeitura. Se foi colocado ali, se foi mal colocado, se é dessa gestão, se é da gestão anterior, se é problema da administração pública. E a administração pública tem que assumir esse problema. Se deu problema na casa desse rapaz, quem tem que resolver é a prefeitura. Se deu problema no muro dele, se derrubou o muro, o problema é da prefeitura. Se tecnicamente ficar comprovado, porque aí tem que se abrir um processo, é preciso que se faça isso com todo critério, é preciso ter um laudo para ser tomada uma atitude legal em cima. Mas isso é problema da prefeitura. Fazer isso é problema da prefeitura. E a prefeitura pode fazer o laudo, que pode ser contestado esse laudo por esse cidadão. A gente precisa de entender que a prefeitura não é soberana. O poder público não é um poder soberano. Quem é soberano é o povo. Quem detém o poder, quem detém o direito é o povo. As obrigações também. Mas quem detém o poder é o povo. E esse poder do povo não pode ser quebrado. O direito à propriedade não pode ser sobreposto sobre a autoridade que tem um funcionário público ou um delegado público. O prefeito, por exemplo, não pode ser sobreposto por isso. Então, é preciso que se respeite o direito do cidadão. É preciso que a prefeitura seja, inclusive, proativa e que vá lá, resolva o problema do rapaz, para que ele não tenha que entrar na justiça e aí ficar uma dívida muito mais cara para a prefeitura. Aí a prefeitura vai ter que se defender, vai ter que correr atrás. E fatalmente a prefeitura vai ter que cumprir, diante da justiça, cumprir a sua obrigação, apesar dos recursos, apesar de tudo isso. E nesse caso, como é o caso da moradia do cidadão, o cidadão pode requerer a tutela antecipada, num caso desse aí, que o juiz não nega. Não vai negar, porque além de ter o direito dele quebrado, ele precisa ser reposto imediatamente, porque é um caso de abrigo. A pessoa não pode ficar sem o abrigo esperando uma decisão da justiça. Então arruma primeiro e discute o mérito depois. Então é preciso que seja proativa a prefeitura, né? E tentar parar de justificar, porque isso é um problema da administração anterior, ou das e esses são mesmo problemas que vêm rolando há muitos anos aqui na cidade, ou em qualquer cidade do Brasil, viu, Odair? Agora, só que é o seguinte, o problema passou da administração anterior para essa, já não é mais da administração anterior, já é problema dessa administração, porque o problema não é de cada administração. Se fosse assim, seria ótimo, né? Toda administração começaria do zero. Mas isso é um compromisso do município, não é de quem está administrando o município. É preciso que a gente entenda isso. E a
A minha vontade é de ver a prefeitura sendo proativa, indo lá, resolvendo o problema, no bom termo, vamos resolver, vamos levantar o seu muro. Se a casa tem algum problema, vamos arrumar. Porque esse é o direito do cidadão. Porque ele não pode, a prefeitura não pode fazer um bueiro na rua e incomode quem incomodar. Não é assim que se faz a coisa. Muito bem, ainda sobre o meio rural, moradores do distrito de Bom Sucesso estão indignados com a situação das estradas, a falta de limpeza e outros transtornos que têm causado o sentimento de abandono. As chuvas intensas do mês de janeiro deixaram um rastro de destruição nas estradas de acesso ao distrito. Os moradores se veem sem saída diante da precariedade das vias. A estrada está muito ruim. Do Bom Sucesso até no asfalto, um buraco só. E a toleira para aqui e para ali. Do Bom Sucesso na beira do rio, tá péssimo. Do Bom Sucesso saindo para Extrema, pro lado do Jair, não vale nada. Então nós não tem estrada. Como é que tá a situação de vocês na ligação com Tiros? Até na ponte ali a estrada tá muito ruim. E a ponte tá, a cabeça dela tá desaterrando de novo. Mas umas poucas chuvas vai interditar novamente. Tá uma dificuldade. Chove, é buraco por toda a banda, a maior dificuldade. Se for para levar um doente, nem não tem condição com tanto buraco que tem na estrada. Aqui nós é um povo esquecido pelo poder público. Não tem condição de tanta estrada ruim como tem aqui. A Marlene reclama que ao longo do tempo a situação do distrito tem ficado cada vez pior. Para começar, a gente não tem estrada hoje. A gente nem tem aquele direito de ir e vir. É um direito de todo brasileiro. A gente não tem estrada para sair de Bom Sucesso até a 365. São 30 quilômetros de estrada de terra, o qual é muito difícil da gente fazer esse trajeto. A gente gasta 2 horas daqui até a 365. Outro problema relatado pelos moradores é relacionado ao fornecimento de água e assistência da Copasa na localidade. A água da Copasa está complicada para nós aqui. Em pleno 25 de dezembro, a gente não tinha água aqui. Entendeu? A gente liga, o moço fala, eu não posso ir porque eu estou bebendo hoje eu não posso ir não. Aí a gente não tem ninguém para trabalhar. A gente sente até um desprezo, entendeu? É revoltante a situação nossa aqui hoje com a água. É vida para nós. Né? E nós temos também outra empreiteira que entrou aqui e derrubou o asfalto, arrancou o asfalto. A gente faz um ofício, demora a ganhar o asfalto, né? Um custo enorme, difícil para a gente conseguir asfalto por aqui. Nós conseguimos esse asfalto, agora a Perfil veio, é uma terceirizada da Copasa, segundo eles, e derruba aquilo. O Bom Sucesso está cheio de buraco, o asfalto está indo tudo água abaixo. As reivindicações são muitas, também relacionadas à limpeza de áreas no distrito. Nesta praça, em meio à vegetação, até um ninho foi encontrado. Os moradores pedem providências para os cuidados com os espaços públicos. Nós estamos aqui no meio do mato, não tem jeito de ir na igreja, não tem jeito de ir num salão comunitário. Cadê o salão comunitário do Bom Sucesso, né? Conceição faz parte de uma associação de amigos do distrito e lembra que a comunidade conseguiu uma máquina para fazer parte da limpeza, mas a utilização do equipamento é limitada. Essa máquina pode limpar o Bom Sucesso, desde que limpa o Bom Sucesso, desde que ela não sirva para bater pasto. Né? Qualquer pessoa pode pegar a máquina e limpar, desde que assuma a responsabilidade e quando estragar a máquina, venha até nós e falar, a máquina está estragada, nós vamos mandar fazer. Nós vamos mandar consertar a máquina. O que aconteceu? Um certo indivíduo pegou a máquina emprestada para bater, né? Entregou a máquina estragada. A escola faz parte da nossa comunidade. O que a diretora fez? A diretora consertou a máquina e está usando a máquina para limpar a escola. Assim, e a escola faz parte da comunidade. Não justifica deixarmos a escola de lado. E assim que a diretora limpar a escola, nós vamos limpar a praça da maneira que for. Para os moradores, a localidade tem sido deixada de lado pelo poder público. É um distrito, está perdendo esse distrito, que nós perdemos cartório, perdemos uma série de coisas, perdemos quarta série para Santa Maria. Quando eu mudei para aqui, eu mudei para colocar meus meninos na escola. Há 29 anos eu moro aqui. Estudei aqui também, mas hoje é uma situação muito complicada. Tem que pegar o ônibus, pôr um menino aí de
5 anos para Santa Maria, é muito difícil. Esse trajeto é muito complicado para nós aqui, não tem, devido a não ter estrada, né? As crianças são pequenas, perdemos isso aí. O Severiano, mais conhecido na comunidade como Nenzim, chama a atenção das autoridades para que se sensibilizem para o amontoado de problemas que tanto tem causado transtornos aos moradores. O Bom Sucesso está desleixado, como você está vendo. Olha a praça. Como o buraco que você viu ali, que a Copasa fez não vem tapar, um perigo de uma pessoa vir cair dentro. Estrada nós não tem. Então é complicado. Eu queria muito que as autoridades vão começar de cima para baixo, porque política não existe partido, existe união. Então vamos começar no balcão, os vereadores, o Cabatista, o Zé Luiz, olha em frente à venda aqui, ó, do seu tio aqui, ó. Olha como é que está a situação da sua terra natal, da sua mãe. A terra natal do seu avô, que tanto tinha uma estima para você. Eu sei bem seu nome, Zé Luiz. Seu nome é o Zé Luiz, filho da Maria Aparecida. Então eu queria que você olhasse um pouco para a nossa comunidade, que nós estamos deixados, nós estamos largados às traças. Não temos estrada, não temos conforto, não temos nada aqui. Não tem nem como passar no meio da praça para ir para a igreja. Olha como é que está a situação. É isso que nós pedimos. Nós não queremos mais nada a não ser o direito. Estrada de ir e vir. É o que nós precisamos aqui no Bom Sucesso. Olha para nós aqui. Falcão, a Ludmila agora tem a força. Faça isso por nós. Seja um bom político antes das eleições. E depois você ter a confiança da comunidade. Pois é, por meio de nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse estranhar os questionamentos, alegando que as equipes já trabalharam na localidade nos últimos dias e que, em contato recente com os moradores, não houve nenhuma queixa. No entanto, o que a gente mostra aí é que há realmente muitas queixas, são muitas elas relacionadas à estrada, limpeza e outras situações, Gui. É verdadeiramente o seguinte, é de estranhar, né? Eu tenho 3 tópicos que eu quero falar disso aí. Um deles, eu já não vou falar mais, porque o Nenzinho disse tudo aí. Ponto final. O que ele disse aí é exatamente aquilo que espera toda e qualquer comunidade, todo e qualquer cidadão desse município. Ponto. É o político trabalhando, mas trabalhando dando resultado. Não é maquiando o atendimento da prefeitura, principalmente a questões básicas de infraestrutura, como reclamou essa senhora aí. Agora, 2 coisas na reclamação dessa senhora aí. A primeira delas é o descaso completo em relação a esse relacionamento com a Copasa, que a gente tem que falar para ninguém esquecer. Quem tem responsabilidade com o que acontece com a Copasa é só o prefeito. É só ele que pode resolver. Né? Nós tínhamos uma promessa para outubro do ano passado, uma solução para o caso da Copasa, e não fomos nós que dissemos aqui a respeito dessa solução. Foi o próprio prefeito que veio a público e que deu essa data para solucionar o problema com a Copasa, outubro do ano passado. Já vamos caminhando para outubro desse ano de 2023. Né? E nós não temos nenhuma solução. Espero que não esteja empurrando a questão com a barriga para chegar no 4º ano, que é o ano político, começar a desvendar soluções para os problemas da Copasa. Só espero que isso não seja mais uma vez sendo usada, ser usado no campo político para ganhar voto, para despertar a esperança da população. Nós estamos cansados com isso. Agora, em relação à solução desses problemas, é uma total falta de respeito, né, com a população. Vai lá, deixa o problema. Esse atendimento que nós temos nos distritos do município, como estão as estradas vicinais de acesso a esses distritos, desse jeito aí que você está vendo aí nas imagens, né? E a questão estivemos lá fazendo obra e ninguém reclamou.
É porque o rastro ficou, né? Veio depois da ação, o rastro das obras que foram feitas lá, e mal feitas, e que se acabaram, e que ao invés de solucionar levaram problemas lá para o distrito de Bom Sucesso, vieram depois esse rastro veio depois da obra, vamos colocar entre aspas, que foi feita lá na cidade. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente volta com mais aqui na análise da notícia. A mudança da sede da UFA em Patos de Minas deve ser concretizada nas próximas semanas. Após mais de uma década, a faculdade deixará o prédio do Palácio dos Cristais. Pois é, uma dessas unidades da UFO Patos de Minas funciona hoje no Palácio de Cristais, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas. Porém, agora deve sofrer alteração de local e ir para próximo do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Para falar a respeito desse assunto, o Matheus Gomes, que é assessor da reitoria da UFO Patos, vocês conversaram bastante e decidiram que vão mudar para outro endereço. Aonde vai ser esse novo local e como vai ser essa mudança? Então, essa mudança, ela faz parte de uma reestruturação de locais que a Prefeitura Municipal cede ou aluga no ano passado, né, em comum acordo com a universidade e para benefício da universidade, porque ficaremos mais próximos dos alunos, né, foi sugerido pela Prefeitura que a gente alterasse o local do prédio administrativo, onde a gente tem a parte de extensão e algumas salas de professores, para o bloco Alfa, que fica próximo da entrada, né, a entrada de cima ali da Unipam, Centro Universitário de Patos de Minas. Então, foi feita essa alteração. Então, a gente está mudando essa semana e semana que vem, né, do Palácio dos Cristais para o Bloco Alfa, né, próximo da entrada de cima da Unipam. Agora, existe uma conversa também junto aos vereadores de Patos de Minas para que hoje no Palácio de Cristais, um grande ícone da cidade de Patos de Minas, funcione a Câmara Municipal. Hoje esse imóvel da Câmara ele é alugado, então seria esse novo endereço no Palácio de Cristais. Como está essa conversa com os vereadores? Existe mesmo esse interesse? Sim, os vereadores já verificaram o local, fizeram um planejamento, fizeram projetos para a Câmara Municipal, né, se deslocar para o Palácio dos Cristais. Então tudo isso é uma reunião aí do poder público para tentar, então, auxiliar nesse processo de diminuição de custo, né, tanto para a Prefeitura, quanto para a Câmara, quanto para a própria universidade, essa diminuição de custo e otimização dos espaços. Então, com esse intuito, foi feita, então, essa mudança para poder, então, agora alocar a Câmara dos Vereadores no Palácio dos Cristais. Ainda está em conversa e deve demorar algum tempo? Qual que é a informação que você tem com eles lá? Então, a gente muda essa semana e semana que vem. Então, a gente vai gastar aí aproximadamente 10 dias para tirar todo. Na verdade, são 12 anos que nós estamos no Palácio dos Cristais. Então, é lógico, é uma história. A gente agradece muito a Prefeitura Municipal por todo o empenho. O Palácio dos Cristais, ele foi a nossa referência, né, durante todo esse tempo. E agora a gente entra numa nova etapa, né? 2023 ele está entrando para a história aí da UFO Patos de Minas. A gente tem aí a pretensão de assumir a nossa sede no final do ano de 2023 lá no 30 Paus. Então tem muita coisa para acontecer e a gente espera aí que nos próximos meses, né, a Câmara dos Vereadores façam as alterações, né, o que tem que ser feito no Palácio Cristais para que eles possam assumir o local. Obrigado, Matheus, pelas informações. Essas mudanças, como ele mesmo disse, devem acontecer nas próximas semanas. A gente vai continuar acompanhando e, é claro, também, né, o novo endereço onde vai funcionar a UFO Campus Patos de Minas. Hoje são 4 unidades na cidade. Também tem a construção da UFO, né, a universidade lá na região do Barreira, onde vai atender toda a região de Patos de Minas. Palácio dos Cristais, que deve virar a sede da Câmara Municipal, né? Pois é. Você sabe aquela história do cobertor curto? Você cobre a cabeça, descobre os pés, você cobre os pés, descobre a cabeça. Essa questão do dinheiro gasto pelo poder. Fica pior a emenda do que o soneto. Vai tirar a Câmara da onde ela está hoje para levar lá para o Palácio dos Cristais, né, para resolver o problema da Câmara. E tem uma verba X para resolver os seus problemas, seca e verde, de qualquer jeito, essa verba vai mensalmente para os cofres da Câmara Municipal. Independente se ela está pagando aluguel, se ela não está pagando aluguel, o que acontece?
Agora, tira a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, lá do prédio que é público, que é da prefeitura, que ela não paga aluguel para manter a UFO ali, e tira para um outro prédio que ela vai pagar o aluguel. É mais caro para o contribuinte, porque vai ter que continuar com o dinheiro sendo repassado para a Câmara Municipal, que ela vai gastar com uma outra coisa, ou se vai se preparar aí para comprar um terreno e fazer a sua sede, sei lá o que for, mas esse dinheiro vai continuar sendo gasto. A despesa vai aumentar. Matematicamente, é mais custo para o município. E a Câmara, que está sempre, todo final de ano, devolvendo 2 milhões, ou às vezes até mais do que isso, já teve época de mais do que isso, devolvendo para a prefeitura, para determinada obra, já combinado para ser repassado, como foi para a Santa Casa de Misericórdia, verba bem aplicada, diga-se de passagem, o dinheiro bem empregado, diga-se de passagem. Mas por que a Câmara Municipal até hoje já não fez a sua sede própria para parar de gastar esse dinheiro com aluguel? Por quê? Agora vai para o prédio da prefeitura, prédio do município, o prédio lá onde era a prefeitura, o Palácio dos Cristais. Tem que passar por uma reforma, tem que se passar por uma readaptação para a Câmara Municipal. Isso vai custar o quê para o bolso do contribuinte? E é um dinheiro que vai empregar, vai gastar lá, vai ficar um tempo. A Câmara vai ter que correr atrás de um prédio feito especialmente para o Poder Legislativo em Patos de Minas. Ou vai ficar nesse chove e não molha, ou vai ficar nesse negócio, vai para um prédio aqui, aí vence o contrato, fica muito caro, tira, vai para outro prédio ali, vai para o prédio da prefeitura, gasta dinheiro para readaptar o prédio da prefeitura. Amanhã já a prefeitura precisa desse prédio para uma outra coisa, a Câmara tem que sair de lá e ir para um outro lugar. Será que isso não vai acabar, essa cantilena, nunca mais? Nós vamos até falar com o presidente da Câmara para ver qual que é o raciocínio dele. E ele já falou a respeito disso, ele já é a favor de ter uma sede própria, da Câmara ter uma sede própria. Agora precisa dar o primeiro passo, né? Precisa de alguém para fazer esse projeto, é preciso de alguém para comprar esse terreno, é preciso de alguém, ou ganhar esse terreno da própria prefeitura. Não é nem ganhar da própria prefeitura esse terreno, é pegar um terreno que já é público e transferir esse terreno para a Câmara Municipal fazer aí a sua sede. Ah, não achamos nenhum em nenhum lugar, faz uma troca, faz uma permuta com o dono de um terreno onde a Câmara Municipal acha que deve construir a sua sede e faz uma permuta com o dono de algum terreno aí na cidade, ou pega esses terrenos que o município tem e faz. Não, a coisa não é tão difícil assim não, é só um lenga-lenga que não acaba e eu não sei porquê, e dinheiro público está só indo embora. Muito bem, análise terminando, NTV News também, amanhã a gente volta com mais. Com o maior prazer, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia, amanhã a gente se encontra mais cedo às 11h30 no 30 Minutos e à noite às 19 horas aqui no NTV News.